Muito boa noite, uma alegria sempre renovada estar junto com vocês aqui, todos nós unidos, irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, para um objetivo comum, que é aprender o Evangelho de Jesus, esclarecido pela doutrina espírita. Então, o nosso coração fica feliz por podermos ter essa oportunidade. Feliz por podermos buscar aprender a cada dia e a cada instante das nossas vidas. E nós vamos continuar, como disse o Júnior, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que está travada a projeção. Vou voltar aqui. Travou. Agora foi. No capítulo 19, que é a fé que transporta montanhas, e nós vamos falar dos tópicos 8 a 10, que é a parábola da figueira que secou. Então, nós vamos continuar falando de fé. Vamos continuar refletindo sobre a nossa fé. E para começar, eu queria compartilhar com vocês esse pequeno videozinho. Que esforço, né? Obstáculos, dificuldades. Vamos pensando, será que tem hora que a gente é meio lagartinho desse jeito aí? Só que nós estamos presos no nosso ponto de vista e não enxergamos ali do lado o que a gente quer. E aí você vai me falar, mas ô Rossi, que história é essa, né? O que eu tenho a ver com lagarto, né? O que tem a ver fé com isso, né? Com essa historinha da lagarta aí. Se nós vamos buscar numa acepção mais próxima de nós vamos encontrar que fé é confiança em alguém ou em algo. Fé é acreditar. E quantas vezes, né? Ou, via de regra, aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças, dirigem os nossos pensamentos e os nossos atos e determinam o nosso procedimento, determinam a nossa maneira de agir. E, por conta disso, determinam a nossa felicidade ou o nosso sofrimento,
Às vezes, por acreditarmos de uma maneira equivocada, por termos uma fé ainda fraca, frágil, nós ficamos presos em rotinas de sofrimento, de sacrifício, e não enxergamos o caminho, não enxergamos a porta de saída, sofremos com os obstáculos e não vemos a possibilidade de alcançar aquilo que a gente deseja. E por que será que acontece isso, né? Vamos analisar de uma forma, como eu disse, mais próxima, o que é a fé para a gente? Então, é a confiança que nós temos em algo ou alguém. Ela nos dá uma espécie de lucidez que permite que a gente veja onde a gente quer chegar e os meios que a gente precisa para chegar lá. Se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar, nós não vamos nos mover do lugar. É necessário que a gente acredite para que as nossas forças se mobilizem e nos induza a caminhar. É a confiança que nós temos e a certeza de que nós podemos atingir. Isso é o que a gente chama de fé. E ela pode estar para a gente, tanto do ponto de vista, né, material, como disse, com certeza, o doutor Isaías, na última reunião, a fé religiosa, que é importante para nós. Num sentido muito próximo de nós, a confiança que nós podemos ter nas nossas possibilidades, na nossa capacidade, nos nossos dons, nos permite executar coisas materiais que a gente não conseguiria se duvidássemos de nós mesmos. Se a gente vivesse duvidando, a gente não conseguiria fazer. Essa foto aqui é de uma pessoa que existe, realmente. É uma americana que faz essa travessia de corda bamba aqui, e do jeito que vocês estão vendo, de salto alto. Só porque acharam que não era possível, ela faz, de salto alto. E o que ela diz, né, o que ela recomenda para quem quer aprender alguma coisa, ou nas palestras dela, o que ela diz: olhe sempre em frente, concentre-se e acredite. E será que esse conselho cabe para nós na nossa vida? Nós que por vezes baixamos a cabeça, desanimamos diante dos desafios, desanimamos diante das dificuldades que nós temos em vencer os nossos vícios, as nossas imperfeições? Será que falta para nós essa determinação, essa fé, esse olhar em frente, acreditar e confiar no caminho que Jesus nos indicou? Nos diz, doutor Isaías, que a gente diz ter fé, só que a nossa fé sempre tem um mas, um se, não é? Eu aprendi muito com ele isso. A gente talvez seja, né? Vocês já pensaram, vocês estarem num avião, numa viagem aí, internacional, e o piloto do avião, de repente, né, aparece a vozinha dele, podia estar com o auricular aqui, para fazer o piloto do avião. E aí o piloto fala lá: boa noite, senhoras e senhores, nós estamos a bordo de uma aeronave que é uma das mais modernas do mundo. Mas
né? Mas o motor do lado direito está falhando um pouco, então, na dúvida, me acompanhem. Pai nosso que estás no céu, né? Você já pensou se acontece isso? Ou, boa noite, sejam bem-vindos, chegaremos ao nosso destino exatamente às 22 horas, se não chover. Porque se chover, pode ser que atrase um pouco e, se Deus quiser, o combustível vai dar. É assim que a gente acredita. Mas, será que dá certo? E talvez por isso, lá no Evangelho, a gente tem uma admoestação, né? Um puxão de orelha que diz assim: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias à montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. E olha o tamanho do grão de mostarda aí na foto, né? Nossa fé muitas vezes é menor que isso, nos exemplificou Jesus. E aí você vai me falar, mas Rossi, será que eu estou com essa bola toda que eu posso chegar ali na montanha e falar assim, ó, sai daí, ela sai? Qual de nós, né? Nós não conseguimos mover nem uma cadeira dessa aí, com o nosso magnetismo, com a nossa capacidade mental. Mas, eu digo para vocês que se qualquer um de nós, seres humanos ainda limitados e imperfeitos, quisermos, a montanha sai do lugar. Se nós acreditarmos realmente, nós somos capazes de mover a montanha, nem que seja de colherzinha, nem que seja de pai picareta. Se a gente acreditar e colocarmos energia e colocarmos ação, se acreditamos realmente, quem é novinho não viu essas fotos. E eu digo, eu mostro para testar para vocês que é verdade, que dá para mover a montanha. Isso aqui era Serra Pelada, lá no Pará, há 30, 40 anos atrás. E aí alguém acreditou que tinha ouro lá. E começou um formigueiro humano. E eles levavam os sacos de areia, de lama nas costas, desse jeito aqui, subindo escadas. Virou um formigueiro. E sabe o que aconteceu com aquela montanha que tinha lá? Hoje ela é assim. Onde existia aquela montanha, hoje existe um lago, bem profundo, por sinal. É mentira que a gente pode mover a montanha de lugar? Não estou dizendo que a fé daqueles homens era correta. Não estamos julgando o mérito da crença daqueles homens, mas eles acreditaram. Eles acreditavam piamente que tinha ouro lá e por isso eles moviam a terra com tanta ganância, com tanta volúpia. E será que nós somos capazes de empregar tanta certeza, tanta confiança nas coisas que nós acreditamos? Porque se nós não podemos fazer a montanha se mover por força do pensamento, nós podemos catar a pá e a picareta e fazer mover. E aqui, nós sabemos que a montanha de que trata o Evangelho
vai além dos obstáculos materiais. As montanhas que a fé desloca são as montanhas que comprometem o nosso caminhar, o nosso progresso. Quais seja a resistência, a má vontade, os preconceitos, o egoísmo, a cegueira espiritual. São essas as montanhas que nós devemos buscar remover do nosso caminho, do ponto de vista moral, que nos ensina o Evangelho. Basta que empreguemos a mesma força, a mesma determinação, a mesma confiança. Basta que coloquemos a mão no arado e sigamos no trabalho. É um caminho fácil? Não. Não é um caminho fácil. É um caminho cheio de espinhos e de dificuldades, mas que nós podemos trilhar, enquanto filhos de Deus, espíritos eternos e destinados à luz que nós somos. E então, nesse trecho, nesses tópicos 8, 9 e 10, nós encontramos uma reflexão a respeito da figueira que secou. E é bom que a gente situe quando que Jesus traz essa parábola para os seus discípulos. Na época, Jesus está nos seus últimos dias, aliás, na última semana dele aqui conosco. E ele passa a transmitir vários ensinamentos, complementando todos aqueles ensinamentos que ele havia transmitido aos seus discípulos e àqueles que o acompanhavam. E ele foi transmitindo outras lições. Ele já tinha cumprido a profecia e entrado em Jerusalém de forma triunfal, montado num asno, montado num burrinho. E as pessoas já o tinham saudado. Ele já tinha cumprido essa profecia. Ele já tinha ido ao templo e expulsado os vendilhões. Quer dizer, ele estava chamando a atenção aos discípulos sobre as práticas religiosas daquela época, da superficialidade das práticas religiosas daquela época, em que as pessoas estavam mais preocupadas em fazer ofertas lá no templo, mas que a religião não promovia nenhuma transformação, nenhum gesto de bondade naquelas pessoas. Era simplesmente um culto exterior que eles praticavam. E Jesus vinha dando ultimando essas lições, esses ensinamentos para os seus discípulos, até para prepará-los para as dificuldades do caminho que eles encontrariam dali por diante. E depois que ele foi a Jerusalém, ele voltou para Betânia. Betânia, que tem uma simbologia muito bonita, que é um local associado a vários acontecimentos na vida de Jesus. Foi lá que ele ressuscitou Lázaro. É lá que Maria, que não é a Maria, mãe de Jesus, unge os seus pés com o melhor perfume que tinha naquela época. E até os discípulos perguntaram: mas Senhor, a gente prega a humildade, o Senhor vai permitir que ela te lave os pés?
E ele disse: é necessário que se faça dessa forma, porque ele mais tarde, naquele mesmo local, lavou os pés dos seus discípulos, ensinando que a humildade era presente naquele local, e que a humildade deveria ser levada onde quer que os seus seguidores estivessem, e que nós devemos levá-la onde quer que nós estejamos, se quisermos ser seguidores de Jesus. Então, é um local muito simbólico, porque, como diz a tradução do nome, né, a casa dos pobres, era o contraponto de Jerusalém, era um local de refrigério, de bondade, de humildade, Betânia, enquanto que Jerusalém era o símbolo de ostentação, de poder, de ganância. E aí, quando ele está no caminho, nos diz o Evangelho de Marcos, quando ele está no caminho, saindo de Betânia novamente, para retornar a Jerusalém, ele dá mais uma lição aos seus discípulos. Ele encontra uma figueira, e se aproximando daquela figueira tão frondosa, cheia de folhas, ele não encontrou nenhum fruto. E ele disse: que ninguém coma de ti fruto algum. E os seus discípulos o ouviram. Ele procurou fruto na figueira e não encontrou. E ele disse que a partir de hoje ninguém coma fruto da tua. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, os discípulos verificaram que ela tinha secado até a raiz. Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Mas Jesus, ele complementa o verdadeiro sentido daquele acontecimento, daquela parábola viva, porque Jesus ensinava por parábola, e aquele acontecimento era uma parábola viva, a ser interpretada, não a ser levada ao pé da letra. E ele disse: tende fé. Aquele que disser à montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de tudo que houver dito acontecerá, verá com efeito o que acontece. Ele nos fala do poder que nós temos na palavra, no pensamento. Obviamente, nós não teríamos o magnetismo, né, de Jesus, que era capaz, por exemplo, de transformar a água em vinho, que era capaz de promover curas maravilhosas, e que, para exemplificar somente, para constituir aquela parábola, ele ordenou e a figueira secou. Seguramente, né, aquilo que nos causa estranheza nessa parábola, não é para ser entendido ao pé da letra, como os discípulos entenderam. Nossa, Jesus, tu amaldiçoaste a figueira e ela secou. Já pensaram se Jesus, né, em toda a sua bondade, iria amaldiçoar uma árvore e fazê-la secar, porque ela não tinha frutos? E se a gente lê com calma, fala assim, não era tempo de fruto ainda, não estava na estação de fruto, mas ele usou para dar um exemplo. E a gente que, a princípio, quando estuda o Evangelho, tem uma visão assim, né? Quando pega a lente
do esclarecimento da doutrina espírita, vai clareando a visão. E uma das formas da gente entender esse ensinamento, a gente encontra em Paulo, no apóstolo Paulo, na epístola aos Coríntios. Ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. E é exatamente essa lição que Jesus traz naquela parábola da figueira. Ele nos fala de fé e obras. Ele fala que a fé, o acreditar, tem que ser acompanhado de ação. Não adianta nós sermos uma árvore frondosa, vistosa aos olhos dos outros, se a gente não produz frutos. É essa a lição daquela passagem do Evangelho. É necessário que a gente produza frutos. E com certeza, ele, como falava por parábolas, ele se remetia, ele se referia às religiões da época, aos fariseus que eram doutores da lei, que passavam os dias discutindo quem sabia mais a respeito da lei, quem era mais versado no conhecimento da lei, mas que se perdiam em intrigas de poder, de ganância, de perseguições, que em nome do conhecimento que eles tinham das Escrituras, criticavam e condenavam Jesus porque ele curava um cego no sábado, porque ele fazia andar um paralítico no dia que estava escrito que era para descansar. Para eles valia mais a lei, o escrito da lei, do que a caridade. Por que não é mais importante cultivar a forma do que a essência? E a essência de Jesus sempre foi o amor. E a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nos diz ainda que, nos dias nossos, com certeza Jesus, ao falar dessa parábola, nos remete àqueles que, tendo possibilidades, não praticam a caridade. Aqueles que, tendo as possibilidades na mão, não praticam a caridade, não fazem o bem, ou não fazemos o bem, né? Quantos dons nós temos, quantos dons nós recebemos de Deus, e quantos desses dons nós colocamos à disposição do próximo, quantos desses dons se tornam ações em benefício e demonstração de amor ao próximo. Com certeza essa parábola hoje é dirigida a nós. Quais são os frutos que nós produzimos? A figueira que secou é o símbolo daqueles que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada produzem. Se remete a todos os sistemas e doutrinas que se perdem somente na discussão vazia e que nada proporcionam de bem para as pessoas, e que, como a figueira seca, vão acabar sendo destruídos, cairão por terra. Todos esses sistemas que pregam a inimizade,
essas doutrinas que pegam a guerra, que pregam a desarmonia. E aqui atrás a foto, a figura do Templo de Jerusalém, que foi destruído, mais uma vez, ele foi destruído várias vezes durante a história, mas que foi destruído novamente 70 anos depois de Cristo. E também, no nosso ambiente, hoje essa parábola da figueira nos remete aos médiuns, ou a todos nós que temos de alguma forma o trabalho dentro da doutrina espírita e que nos perdemos em vaidade, preguiça. E aí, o dom que nós recebemos para o nosso crescimento e que nós não aproveitamos, pode ser arrancado, pode ser tirado de nós. Essa possibilidade que nós recebemos de trabalho e de progresso, pode ser arrancado de nós. Quantos de nós somos, então, árvores frondosas e vistosas, mas que não produzimos fruto, que não damos fruto para aquele que passa pelo caminho e tem fome? Quantos de nós somos assim? Mas que a gente, nos ensina a doutrina espírita, que a gente não se aflija com aquela imagem do castigo da figueira que secou. O que vão ser arrancados são os sistemas, são as crenças. O que vai ser arrancado são as vaidades. E aí, tem uma outra parábola que fala de uma figueira, que está lá no Evangelho de Lucas, e que ela nos traz essa consolação. Ela é praticamente idêntica, só que vejamos o que ela nos diz. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse o vinhateiro, o dono da plantação da vinha: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo-lhe, disse-lhe: Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e a adube. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Nós vemos claramente a intercessão de Jesus a nosso favor. Ainda que, em determinado momento das nossas vidas, nós sejamos a árvore que não produz fruto, que a gente só demonstre empolgação com o Evangelho, mas não produza frutos. Ele nos concede novas oportunidades, e com certeza a doutrina espírita é uma dessas oportunidades, é um adubo, é um cultivo que nós estamos recebendo, e que, se nós aproveitarmos bem esse cultivo, esse adubo para a nossa alma, que é a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus esclarecido, nós vamos permanecer, nós vamos crescer e produzir frutos. Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, sempre nos dá
a oportunidade. Ele pode nos arrancar as coisas materiais que nós temos, pode arrancar e destruir as nossas crenças, os nossos templos de pedra, mas sempre terá os braços abertos para o nosso retorno. Sempre estará de braços abertos ao nosso arrependimento e ao nosso mudar. E então, quando tivermos a fé viva, entenderemos que a fé deve fazer do trabalho uma necessidade. A fé deve espelhar o ensinamento de procura e achará, trabalha e produzirás. Serás filho das tuas obras, e terás o mérito, e será recompensado de acordo com o que você haja feito, com as tuas obras. Que possamos, através do estudo da doutrina espírita, desenvolver a fé humilde, aprendendo a depositar confiança em Deus, até mesmo mais que em nós mesmos, porque somos instrumentos da bondade divina. Que aprendamos a ter uma fé sincera e verdadeira, que seja sempre calma e que tenha paciência de esperar o momento certo. Que através da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós possamos desenvolver uma fé forte, robusta, que nos traga perseverança e energia, que nos faça capazes de vencer todos os obstáculos. Que a nossa fé, alicerçada na lei de Deus, na fé em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo e guia, que ela possa nos tornar capazes de mover as montanhas das nossas dificuldades, dos nossos erros, e produzirmos frutos de amor, de caridade e de esperança. Que possamos, com ela, seguir esse nosso caminho de progresso, de aprendizado, de ascensão. Que assim seja. Muita paz a todos. Muito obrigado por estarmos juntos nessa reflexão. Obrigado.